né? Com o governo de Jair Bolsonaro, o tom é diferente. Mas por que o tom é diferente? Porque eu acho que Jair Bolsonaro, todo dia, agride a cidadania, a vida dos brasileiros e agride a democracia. Nós estamos vivendo, Vilela, no Brasil, a primeira experiência de um governo extremista, de extrema direita. Nós nunca tivemos uma experiência desse tipo. Um governo com características autoritárias, que conspira todo dia contra a democracia, que tem um fetiche contra a democracia. Vocês já viram várias vezes Jair Bolsonaro falando em fechar Congresso, fechar parlamento, fazer... Você acha que isso é só na bravata, é só da boca para fora, ou realmente é um desejo secreto? Eu não quero pagar para ver, Vilela. Porque é o seguinte, o histórico dele foi de antagonista à democracia. Ele nunca foi amante da democracia. De onde é que ele veio? Aliás, ele nunca foi amante da democracia e do combate à corrupção. Às vezes pessoas esquecem. Jair Bolsonaro, a única coisa verdadeira, uma das coisas verdadeiras que ele falou no último período foi que ele é do centrão. Porque realmente ele sempre foi do centrão fisiológico. Lembra os depoimentos dele? Ele dizia... é esse centrão? Explica pra gente o que é esse centrão fisiológico. É aquela turma do vale tudo por dinheiro. Vai pra um lado e vai pro outro. Aquela massa do vale tudo. O Jair Bolsonaro e o centrão nunca combateram privilégios lá em Brasília, né? Eu acho muito engraçado alguém dizer, não, eu quero combater a corrupção. Então eu sempre digo, seu lado não é o lado de Jair Bolsonaro. Porque o lado de Jair Bolsonaro é o governo mais corrupto do país. E é o governo que tem... E a história de Jair Bolsonaro é de privilégio lá em Brasília. Vou te dar um exemplo. Mas mais corrupto do que o PT, do muito que o PSDB? Mais, muito mais. Sabe por quê? Muito mais. Sabe por quê? Não é que não tenha corrupção. Teve corrupção. E veja, eu posso dizer isso que teve corrupção. Eu fui... No começo da Operação Lava Jato, por exemplo, Vilela, eu apoiei. Porque quem não quer apoiar o combate à corrupção? Sim. Né? Mas depois, hoje eu tenho por compreensão que não só teve excessos ali, como foram rompidos os princípios básicos do Estado Democrático de Direito. E quem corrompeu a Operação Lava Jato foi o juiz que a presidiu. Né? Eu acho muito engraçado quando o doutor Sérgio Moro, de vez em quando vem assim, vale o seguinte, eu conduzi a Operação Lava Jato. Está errado. Um juiz não conduz uma operação de combate à corrupção. Qual é o papel de um juiz? Falei ainda há pouco, é julgar. Um juiz tem que um juiz não é para aparecer na televisão. Um juiz não é para... É indigno aquele juiz que rasga a sua toga e que se torna ministro da Justiça de um presidente que ele ajudou a eleger com seus atos como juiz. Né? Então, isso corrompe o judiciário. Né? Corrompe a estrutura, corrompe o papel e a finalidade da magistratura. Né? Então, embora eu tenha no passado dito, porque é o seguinte... Apoiado no começo. Apoiado, eu tenho muita convicção que teve muito excesso e nós só chegamos a Jair Bolsonaro, uma das responsabilidades primeiras dos excessos que tiveram, dos excessos e erros. Porque excesso, o que é excesso? Eu saí contigo, Vilela, ali para uma balada, e tu tomar todas, eu disse, porra, Vilela, tu tá excedendo. Vai vomitar no meu carro. Tu vai vomitar no meu carro. Isso é excesso. Uma outra coisa é você não só fazer isso, como nessa mesma balada, você pegar uma arma ou pegar o carro e atropelar alguém. Entendi. Aí você cometeu um crime. Para mim, um juiz que dirige uma operação judicial e depois, em função como decorrência dessa operação judicial, prende um candidato à presidência da República que era favorito em uma eleição. E em decorrência da ação dele, o outro se torna presidente da República. E depois ele vai servir a esse outro. Aí, para mim, não teve só excesso. Aí teve um crime que concretamente foi cometido. Crime mesmo? Eu acho que rasgar a toga, né, deixa... Olha, um dos concursos mais difíceis da vida, para mim, Vilela, é o concurso da magistratura. Né? O concurso da magistratura e do Ministério Público são os dois concursos mais difíceis. E é o topo da carreira do servidor público aqui no Brasil. Né? Você, para chegar na magistratura, para ser membro do Ministério Público, você tem que passar por várias etapas. Né? Gente, alguém que quer ser magistrado tem isso como missão da vida. O que justifica alguém rasgar a toga, deixar de ser magistrado, para logo em seguida a isso passar... Fazer parte do... Fazer política. É pior que isso, é fazer política. Né?
política e a magistratura tem que ser avessa à política, porque o membro da magistratura tem que ficar equidistante ou distante das ações políticas, né? E eu acho que, assim, foi até em função disso que nós chegamos hoje a Jair Bolsonaro. Foram mais do que excessos. Foram estes graves erros que foram cometidos que nos levaram, por exemplo, a chegar onde nós chegamos, né? Deixa eu ver a linha de raciocínio. A gente estava falando do Centrão antes. Pois é, eu estava querendo recuperar. Né? Aí sim, Centrão, né? O Centrão, quando dizem para mim, o Centrão sempre existiu? Desde a Constituição de 1988. Eu acredito que ele existiu antes da Constituição de 1988. Aliás, eu acredito que o Centrão existiu desde Cabral e Américo Vespucci, entendeu? Então, desde daí, entendeu? Foi desde daí. Porque o que é o Centrão? É um grupo que tem poder e se apropria das coisas públicas como se dela pertencesse. Ao longo do tempo, isso sempre existiu no Brasil. Frei Vicente de Salvador, um frei designado pelo rei de Portugal em 1613, já chegava aqui e falava do Centrão da época, que era aqueles nobres que vinham para cá e, ao invés de ocupar a colônia, se apropriavam das coisas da coroa para o seu benefício pessoal, né? Frei Vicente de Salvador, 1613, já dizia o seguinte: porque esta turma que, aliás, não era essa turma, não era o termo desse seguinte: estes que para cá vêm não são afeitos às coisas públicas, né? Era outra forma de chamar de ladrão, né? O pessoal da época. Uma forma bonita. No português rebuscado, né? Então, isso aí, um eufemismo. Sempre... O Bolsonaro e o bolsonarismo é uma associação de duas tristes marcas na formação da sociedade brasileira. A apropriação das coisas públicas como se privada fosse, que você pode chamar de nome de corrupção, né? Ou fisiologismo, pode chamar desse nome, com um triste traço autoritário, escravocrata, preconceituoso, vem lá de trás misógino, também. Vem desde lá de trás. A formação, lamentavelmente, nós tivemos na formação do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, nós tivemos esse traço. Claro. Né? Era a maior população escrava do mundo, não foi? Nós somos o maior país africano fora da África. Exato. Hoje. Olha, para ter uma ideia, né? Eu sempre recomendo o livro do Lauretino Gomes, Escravidão, que conta isso muito bem, que a gente tem dimensão do que representou isso. Veja, foram 12 milhões de escravos pretos que foram trazidos da África para a América. 12 milhões. Metade destes, quase 6 milhões, vieram para o Brasil, né? Formou o nosso povo. Dividido em todos os outros países. Em todo o restante da América, né? E nós tivemos esse traço triste. Às vezes, assim, perspectiva histórica, eu sempre faço essa relação do ponto de vista da perspectiva histórica, porque a escravidão não foi um traço qualquer. A escravidão foi um traço triste e lamentável. É uma coisa de você subjugar um ser humano. E a escravidão... Aí alguém pediu o seguinte: mas não existiu escravo antes? Existia. Na antiguidade existia. Egito. Mas a escravidão da antiguidade não era escravidão mercantil e comercial, como ela foi imposta pelas nações europeias no século XVI e XVII. Vencia outro e não era exatamente. Isso? A escravidão comercial foi a mais cruel da história, né? Porque é o seguinte: alguém era trazido do seu habitat, né? Era tratado como coisa, era tratado como mercadoria, não tinha alma. Inclusive, o nome, a origem de negro vem disso. Negro era do latim, que não tinha alma. A origem de negro, assim, originalmente denominada pelos portugueses, pelos povos europeus, era isso. Era para tratar, era para reduzir a pessoa, o ser humano, à condição de coisa. Na história humana, não tem precedente como esse que teve. É a chaga mais triste da nossa história. Isso esteve marcado no nosso país. Todo mundo, eu acho que se revoltou com o caso que aconteceu agora do Rio de Janeiro. Exato. No quiosque lá, né? Assim, veja. Agora, descrevamos o fato. Um preto amarrado, açoitado até a morte em um bairro nobre do Rio de Janeiro, a 1 quilômetro da residência do presidente da República, que mora ali na Barra, né? A gente se escandaliza. A gente se escandaliza com isso. Mas isso, ao longo da história da formação do Brasil, esteve. Era normal, Isso era a presença disso daí. Era o cotidiano. Então, isso
O Brasil, assim, nós temos um Brasil pujante, alegre. Essa mistura nossa, preta, branca, indígena, como dizia o Darcy Ribeiro, é o melhor de nós. Mas como foi formado pela nossa elite colonial, também criou uma compreensão de alguns que revela o pior de nós. Como foi formado, tem alguns que tratam como foram formados pensando nisso, né? Então, o racismo na formação da sociedade brasileira, ele é estrutural, ele está presente na nossa formação enquanto sociedade. O machismo está presente na nossa formação como Estado. Sabe qual foi a primeira, Vilela, a primeira ordenação jurídica civil que teve em voga no Brasil? Foi um negócio chamado ordenação filipina, né? Os portugueses, a ordenação deles, a ordem civil deles, era através de um conjunto de leis que eles chamavam de ordenações, né? E que derivava do rei de então. Então, a nossa primeira que teve em voga foi a ordenação filipina. Na ordenação filipina, tinha um artigo lá, eu sempre falo isso para meus alunos de História do Direito, que dizia o seguinte: é legítimo ao homem matar a mulher se encontrá-la no crime de adultério. Só não é legítimo matar o homem que está cometendo o adultério. Então, o homem, o marido, tinha o direito de matar a mulher. Se ela tivesse adultério, ele não tinha o direito de matar o homem. Isso estava na lei. Então, o machismo, a misoginia, o preconceito está presente também nessa formação. Isso nunca veio às claras. Nos últimos anos, você ficou um pouco assim escondido. A gente não via esse racismo estrutural como vemos, mas não via esse machismo estrutural como a gente percebe e vê hoje. O que foi que fez florescer isto, né? Foi um movimento de extrema-direita que revelou esse tipo de comportamento, esse tipo de padrão, que criou uma cultura de ódio, né? Por isso que a batalha contra o governo Bolsonaro não é uma batalha que eu digo que é somente uma batalha política.